Como vai? Hoje, nessa quarta aula do nosso curso de Gestão de Pessoas, falaremos sobre as organizações como sistemas sociais, né? Então eu preciso que vocês gravem organizações, a gente já falou, né? As empresas ou as outras organizações, tipo empresas rurais, empresas florestais, siderúrgicas, comércio, indústrias, né? Prestadores de serviço, todos são organizações. E sistema social. Então lembrar, social, né, ligado às pessoas. Então as organizações são sistemas sociais. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então na sociedade moderna, quase todo o processo produtivo é realizado através das organizações. Então, por exemplo, se a gente precisa comprar alimento ou bebida para as nossas casas, a gente vai procurar uma organização, via de regra, né? A gente vai procurar um supermercado, uma padaria, né? Se for para almoçar, talvez a gente procure um restaurante. Então, se a gente quer comprar uma roupa nova, a gente vai procurar, por exemplo, uma loja de roupa que provavelmente terá adquirido aquela roupa que eles vão nos vender em uma confecção, né? Então tudo isso que eu falei, confecção, loja de roupa, supermercado, padaria, restaurante e outros mais, tudo isso são organizações, né? Se fosse talvez há 100, 200 anos atrás, na época dos nossos avós, bisavós, tataravós, talvez muita coisa fosse feita na própria casa deles, porque as organizações, né, são um fenômeno recente na história da humanidade. Para quem aí já estudou teoria geral da administração, a gente vê que a teoria das organizações ela vai surgir no início do século XX, então é coisa de pouco mais de 100 anos, né? Início do século XX, com os estudos de Taylor, Fayol, Ford, Elton Mayo, é que tu começa a organizar o que a gente chama modernamente hoje de empresa. É lógico que antes existiam, né, as corporações de ofício, né, vindas desde lá da Revolução Industrial, mas basicamente até o surgimento dessa organização moderna, essas empresas modernas, muita coisa era feita na própria propriedade da pessoa, na própria casa, né? Então o cultivo de alimentos, uma sociedade mais rural, então as pessoas poderiam elas próprias fazer as suas roupas, né? Logicamente talvez não ficasse com a qualidade que a gente tem hoje, mas talvez com uma boa durabilidade. Então o fenômeno das organizações é um fenômeno moderno, por isso que a gente fala na sociedade moderna. Então o homem moderno, nós, né, passa a maior parte do nosso tempo nas organizações, na qual a gente depende para nascer, como eu disse, né, a maternidade, o hospital, onde podemos viver. Então boa parte do nosso tempo talvez a gente passe nas empresas que trabalhamos, né? Se a gente trabalha de manhã e de tarde, por exemplo, né, passamos boa parte do dia, né, se a gente considerar que das 24 horas a gente passa 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e outras horas, 8 horas de outros usos, né, ida para o trabalho, almoço, janta, noite, descanso, lazer e outras coisas mais. É claro que eu estou fazendo uma conta muito simples aqui, né, dividindo as 24 horas em 3 partes iguais, mas a gente passaria então 1/3 desse tempo, né, nas empresas, na universidade, na escola, aonde a gente está fazendo algo importante para a nossa vida. Então a gente depende delas para nascer, para viver, para aprender, né, as universidades, as escolas, trabalhar, ganhar o nosso salário, eventualmente ter que curar as doenças nos hospitais, nos consultórios, né? Obter todos os produtos e serviços que necessitamos. Então, como eu disse, padaria, supermercado, restaurante e outros mais.
Então as organizações elas operam sob um modelo de negócios, que foi exatamente o que deu surgimento a essa área do conhecimento que se chama administração. Então, se a gente andar na rua, por exemplo, a gente vai encontrar o que não for casa, residência das pessoas, via de regra vai ser uma organização, né? A gente vai encontrar um hospital, a escola, né, o que a gente chama de empresas, né, pode ser comércio, pode ser indústria. A gente vai encontrar instituições públicas, né, então repartições públicas, fórum, polícia civil, brigada militar, né, instituições que são públicas. A gente vai encontrar as universidades, podemos encontrar organizações do terceiro setor, podemos encontrar bancos, né? Então existem uma série de prestadores de serviços também. Então todos eles operam sob um modelo de negócios, né? Então tem planejamento, cuidam dos custos, né? Treinamento de funcionários. Então tudo que a gente aprende na administração basicamente tem a ver com lidar e trabalhar dentro das organizações. Mesmo que elas sejam diferentes, e vocês têm que convir comigo que um hospital é muito diferente de uma escola, que é muito diferente de uma empresa, que é muito diferente de um banco, de uma instituição pública, de uma universidade, de uma instituição do terceiro setor, só que todas elas vão trabalhar com esse modelo de negócio. Tá? Então, dentro de uma abordagem mais ampla, as organizações elas são unidades sociais. Por quê? Porque elas são constituídas de pessoas. São agrupamentos humanos. E aí, isso que eu quero que vocês gravem, né? Vejam que as pessoas em todos os lugares, as organizações elas são intencionalmente construídas e reconstruídas a fim de atingir os objetivos específicos. Intencionalmente construídas e reconstruídas, por quê? Porque as empresas elas nascem, vivem e podem morrer, né? Como que pode morrer? Ela pode falir, ela pode ser incorporada por outra, ela pode ser fundida, né? A fusão de duas empresas. Por isso que a gente fala construídas e reconstruídas, né? A fim de atingir os objetivos específicos. O que são esses objetivos específicos? Ora, se fosse há algum tempo atrás, até a década de 1980, por aí, talvez a maior parte das pessoas fosse dizer que é obter lucro, né? Lucro para os acionistas. Esse era o mantra, né? Mas hoje a gente pode entender que não é esse apenas o objetivo de uma organização. O objetivo dela tem muito a ver com a chamada responsabilidade socioambiental, então a responsabilidade, né, de prover empregos, produtos, serviços, gerar impostos, né, cuidar do meio ambiente e ter o seu papel na comunidade, na sociedade, né? Qual o impacto que a empresa tem, a organização tem naquela comunidade e como a comunidade impacta a organização. Então os objetivos, eles são variados e eles são cada vez mais ampliados devido à influência dos chamados stakeholders. Essa é uma palavrinha que vocês têm que guardar. Stakeholders são as pessoas interessadas na empresa e aí podem ser diversas, né? O governo, o cliente, o fornecedor, a comunidade, né? Os acionistas e por aí vai, tá? Bom, então isso significa que as organizações elas são construídas de forma planejada, lógico, né? Hoje, para se abrir uma empresa tem que se ter um cuidado grande, né? Então é feito todo um estudo, geralmente é feita uma viabilidade de negócio. Então as pessoas abrem uma empresa geralmente, né, de forma planejada.
elaboradas para atingir determinados objetivos. É lógico, pessoal, que um dos primeiros objetivos é a empresa conseguir obter lucro, porque se ela não obter lucro, se ela não obtiver lucro, ela vai ter prejuízo e ela vai acabar fechando as portas. Então, a obtenção do lucro acaba sendo um dos principais objetivos, principalmente quando a empresa está iniciando, porque ela ainda está caminhando, né, de forma vulnerável nesse mercado. É lógico que quando a gente pensa em grandes empresas multinacionais, que elas já estão solidificadas no mercado, elas já têm uma carteira de clientes, elas já têm muito recurso, então a obtenção do lucro faz parte, mas outras coisas também são importantes nesse modelo de negócios da empresa. Então as empresas elas são reconstruídas, né, são reestruturadas, redefinidas. Então a gente vê empresas, por exemplo, ampliando, né, então aumentando o número de filiais. A gente pode ver empresas cortando, né, então deixando de atingir determinado mercado. Né, então agora recentemente aqui no Brasil, né, uma grande montadora de automóveis, ela decidiu, por questões de custo e estratégico, decidiu se retirar do Brasil. Né? Então é uma reestruturação. Né? Qual o impacto que isso tem? Um grande impacto, lógico, para cidades, para mão de obra, né? Para as pessoas que tinham emprego, que são afetadas tanto diretamente quanto indiretamente pela saída dessa empresa nesse exemplo. Né? Então elas podem ser reestruturadas, redefinidas, tanto ampliadas quanto encolhidas, né, na medida em que os objetivos são atingidos ou não atingidos, como provavelmente nesse caso, ou se descobrem meios melhores para atingi-los com menor custo e menor esforço. Então uma organização ela nunca constitui uma unidade pronta e acabada, mas um organismo social vivo e sujeito a constantes mudanças. Então a gente vê aqui na figura, né, as pessoas trabalhando, pensando, vendo as melhores formas da empresa, interagir com o mercado, mas basicamente é isso, nunca está acabado. Por quê? Porque as exigências são diferentes, né? O que era exigido há 5 anos atrás agora passa a ser diferente, podem surgir novos concorrentes no mercado, pode ter algum tipo de atrito com o fornecedor, com o cliente, e também porque nós mudamos. O ser humano ele também é diferente. Né? Vocês aí que estão assistindo, provavelmente se vocês pensarem, vocês, como eram há 5 anos atrás, vocês vão pensar assim, eu melhorei muito, aprendi bastante coisa, de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, muito mais. Né? Então a mesma coisa a organização. Ela também aprende, ela também está sempre sujeita a essas mudanças. Por quê? Porque ela é feita de pessoas, como vocês, como eu. Tá? Bom, então é isso. Essa parte aí, organização como sistema social, é muito importante para que a gente depois entenda o papel que as pessoas têm dentro das organizações. Tá? Então lembrar sempre que a organização é um sistema social. Ela está na nossa sociedade, né? Como as pessoas estão. Talvez nada seja mais apropriado do que essa definição, né? De pessoa física e pessoa jurídica. Porque realmente elas fazem parte da nossa sociedade. Então agradeço a atenção de vocês, convidá-los para conhecer as nossas redes sociais, o nosso site administraçãoverde.com.br, na qual vocês vão conhecer os nossos livros, né, o nosso contato aqui no Instagram, e também convidá-los para se inscrever nos nossos canais no YouTube, o canal dos nossos cursos, o Ricardo Ribeiro Alves, e também temos um outro canal mais ligado à questão ambiental, né, que é o Administração Verde. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima.